עוד יבוא היום שהוא יבוא, מלך המשיח. מכל מקום נרוץ על לקראתו, מלך המשיח. כל כך הרבה שנים חיכינו לו, מלך המשיח. פתאום יבוא כמו מתוך חלום, מלך המשיח. כל דודי נשמע מן הערים, דופק כבר על הדלת. כבר נראות רגלי המבשר, קרובה הגאולה. כל דודי נשמע מן המרחק, מלך המשיח. בקול שופר גדול הנה הוא בא, מלך המשיח. באור גדול יאיר את העולם, מלך המשיח. ישובו הבנים עוד לגבולם, מלך המשיח. כל דודי נשמע מן הערים, דופק כבר על הדלת. כבר נראות רגלי המבשר, קרובה הגאולה. יבוא היום שהוא יבוא, מלך המשיח. מכל מקום נרוץ על לקראתו, מלך המשיח. כל כך הרבה שנים חיכינו לו, מלך המשיח. פתאום יבוא כמו מתוך חלום, מלך המשיח. Boa noite, pessoal. Todos conseguem me ouvir? Shabbat Shalom para vocês. Linda essa música, emocionante. Então, hoje, decidi fazer uma live. Eu queria só confirmação de vocês, se vocês estão conseguindo me ouvir, porque o meu PC ele fica mais lento do que o celular, e eu estou com os dois. Ótimo, obrigada, então, gente. Vamos lá. Eu gostei de fazer uma live, ou antes, quando entrei antes de entrar no judaísmo, sempre me pediram, tanto o Dor, né, o Rabino Dor, para mostrar como é que foi a minha jornada, a minha caminhada até o judaísmo, né? E eu sempre relutei muito, muito em falar sobre isso. Mas, com o tempo, com as meninas, né, fazendo Google Meet, eu comecei a me soltar mais, enfim. E eu acredito que a hora é essa mesmo, a oportunidade é essa.
Boa noite a todos vocês. É muito bom ver vocês aí, as meninas que eu oriento. Muito obrigada pelo carinho. Espero realmente que o Santo Bendito seja possa me ajudar com muita humildade, né, a conseguir orientar vocês, tá bom? Mostrar para vocês realmente como foi a minha jornada. Eu fui adventista há 30 anos. E é interessante porque a maior parte das meninas que eu oriento foram adventistas, né? Então, bem fácil de a gente lidar com cada uma, porque cada uma já sabe como é a sua jornada, como foi a sua jornada. Eu fui desde criança. Pois é, David, eu devia ter feito um leihai, mas daqui a pouco eu tomo uma água, tá? Desde os 7 aninhos, né, meus pais me levaram para a igreja. Então, assim, antes a minha mãe já tinha me levado em outras igrejas e também já estive no espiritismo. Minha mãe sempre à procura, né? Até que a gente encontrou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E os meus pais até abriram na sala deles, né, um culto de igreja, depois conseguiram abrir uma igreja no bairro, eles administraram, quer dizer, ou seja, de família essa ligação, essa missão de liderança, né? Então, assim, eu prossegui a caminhada de adventista. De todos da família, né, eu sempre fui a mais fanática, né? Nem eu vou falar dedicada, porque dedicada já supera, assim. Então, eu sempre fui a fanática, assim. Eu sempre tinha que estar presente na igreja, tipo, bater cartão, fazia tudo que me mandavam. Os meus pais saíram da igreja, meus irmãos também. O Eterno, por 2 vezes, me tirou da igreja, mas eu, né, gostava de sofrer. Enfim, retornava para a igreja, criei meus filhos dentro da igreja adventista, e teve coisas boas lá, assim, na educação dos meus filhos. Enfim, a gente não pode rejeitar, assim, tirar, colocar tudo como negativo, né? E tudo é para o bem. Eu penso hoje que eu não deveria ter sofrido tanto a caminhada de 30 anos, mas passei por isso, por essa jornada. Eu sempre tive a minha missão, desde criança, de cuidar de crianças e mulheres, só que eu nunca me falaram que era uma missão, né? Que o judaísmo ensina que a gente vem ao mundo para cumprir a nossa missão. No judaísmo, daí eu aprendi com isso, né? Então, eu gostava muito de fazer o que eu faço hoje, que alguns já sabem, né? Procurar a caridade, ajudar na caridade, orientar as mulheres, né? Tem agora é o Telegram, que orienta as mulheres das Batinoa, quem não é Batinoa também, que está entrando cada vez mais mulheres, graças ao Eterno Bendito seja. Enfim, como é que eu consegui sair desse sistema que é muito pesado, muito complicado, muito difícil, porque foi colocado desde criança, né? Primeiro já nos colocado assim como um peso e uma mentira, né? O medo. Primeiro o medo, sempre foi o medo. Assim, eu ia para a igreja, eu era adventista, não por amor a Deus. Eu nem vou falar no eterno, tá? Porque a gente não falava no eterno, a Deus, ou ao JC. Mas era por medo. Eu tinha muito medo. Então, o adventista, ele guarda o sábado, entre aspas, né, que prejudica muitos, prejudicou a vários, até da minha família, porque deixavam de trabalhar no sábado, que é o dia que se vende mais, trabalha mais, se ganha de din sim, para guardar uma coisa que não era deles. Claro que eles, ainda, pela misericórdia divina, eles não sabem guardar o sábado do direito, mas tivemos a consequência, sim, de fazer várias coisas, né? Ter um bom estudo, sexta-feira não dava para estudar, não dava para trabalhar no sábado, enfim, se precisasse, tinha que abrir mão, né? Muitos ficavam desempregados, senão
guardasse o sábado já era excluído. E essas coisitas mais que eu vou dar uma pulada para não ficar falando muitas coisas negativas dali. Mas tudo isso eu já estava adaptada, acostumada. Havia muitas coisas dentro da igreja, gente, que eu não gostava, porque eu ouvia algo e via outro, né? A falta de amor muito grande entre as pessoas, né? E eu vou falar pela igreja que eu convivi. As pessoas, elas falavam muito em amor, né? Muito pela morte do JC, que deu a vida, né? Por amor às pessoas, aos seus irmãos, enfim, né? Um ser que se titulou Deus. Até então, isso eu achava lindo, maravilhoso, era isso que me... como é que eu vou dizer para vocês? Que me motivava a ir para a igreja, porque era o medo, sim, e era o amor que esse JC, né, esse homem, que se titulou um Deus, tinha por mim, morreu por mim, pelos meus pecados, imagina. Então, eu tinha que ser grata. Então, eu comecei a minha caminhada observando muito que me incomodava era a falta de amor das pessoas. E eu gostava muito de frequentar igrejas simples, humildes, e não centrais, porque central era muito desfile de moda, enfim, sempre houve essa coisa de dinheiro, enfim, sempre teve isso. E eu gostava muito de frequentar as igrejas mais simples, precisavam de ajuda. Muitos vão ver o meu vídeo, muitos adventistas, ex-adventistas, sabem do que eu estou falando que é verdade. Então, assim, eu gostava muito de ficar em igrejas e bairros. E, aos poucos, eu vi, assim, que as pessoas não se preocupavam uma com as outras, isso me incomodava. Me incomodava também as pessoas, elas julgarem muito as outras pela aparência, como a pessoa se vestia, enfim. Havia, assim, muito incômodo em mim, só que eu deixava batido. E, assim, a igreja, ela coloca muitos fardos na gente, né? Você tem que ter cargos, né? Eu cantava, eu pregava, eu dirigia a escola sabatina, e fazia praticamente quase tudo dentro da igreja direto. Então, assim, eu vivia para a igreja, e não vivia para o meu lar, e não vivia para Deus. Eu vivia para uma placa e obedecia homens, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem a lição da escola sabatina, que é repetida em 4 anos. Então, assim, esses 4 anos, sempre é repetida essa lição da escola sabatina, onde você não precisa nem perder seu tempo de estudar, nem precisa perder seu tempo de avaliar, analisar e questionar. Já está prontinha a tua cartilha. Então, tu não precisa nem se esforçar. Então, é tudo, né, marionetes que eram programadas para aquilo, e eu era uma delas. Até que um dia, eu conheci, até hoje, um casal, desde que a gente entrou, maravilhoso. Eu vou falar o nome deles, porque eu espero que eles vejam. Eu não sei, eu acho, ele nunca se tornou adventista assim, principalmente praticante, ela sim, eu não sei se eles estão, mas é o tio Vinícius e a tia Maria Olíndia. E o tio Vinícius, ele sempre foi um homem, assim, de questionar, também gostava de polêmica, e ele nunca não guardava o sábado, até porque ele vivia, né, na Petrobras, ele trabalhava fora, enfim, então ele não guardava o sábado, ou seja, ele não era adventista, né, porque se não guardasse o sábado não era considerado adventista, enfim. Mas ela era bem dedicada, criou os filhos, né, na igreja, enfim. Mas ele, quando ele se aposentou, ele começou a busca sobre isso, né, sobre a igreja, o sétimo dia, adventismo e tudo, e até que ele chegou num ponto de encontrar sobre a mentira da Trindade. O Eterno permitiu a ele, deu oportunidade para ele saber sobre a mentira da Trindade. E aí ele começou a divulgar. É óbvio que houve muito atrito, muita confusão sobre isso na igreja, mas ele conseguiu encontrar. Quem queria saber, ele foi passando. E ele foi passando para a gente sobre a Trindade, que não existia Trindade, que não tinha, né, como existir, 3 deuses, enfim.
Época, assim, incomodou e não incomodou, porque como eu era muito fanática, muito dedicada mesmo, quando eu creio em algo, eu me dedico de corpo e alma, eu deixei para lá. Só que o que aconteceu? Conforme eu estava olhando e vendo a falta de amor das pessoas, algo que me chamou muita atenção foi ocorrido na última, porque a Igreja Adventista, eles fazem comissão todo final de ano, é uma reunião de pretos líderes, que ali eles se reúnem para colocar outros líderes próximo ano, próximo cargos, né? E assim, hoje eu vejo no judaísmo, gente, é muita loucura, porque as pessoas se reúnem para fazer lashon hará da outra pessoa, para falar da vida da outra pessoa, o que ela faz, que ela deixou de fazer, que eles observam o ano todo, se ela está preparada ou não para pegar um cargo dentro da igreja, né? E se ela está fumando, ela não pode, se por acaso ela cometeu algum erro, ela não pode mais, enfim. A gente se reunia ali para julgar, condenar e sentenciar. Isso, graças ao Eterno, me incomodou muito nos últimos anos. E eu lembro que em 2009 eu dei a sentença, o basta nisso, porque eu gostei, tinha uma estima muito por um pastor, um casal, né, que era um pastor, e eu via muita sinceridade nesse pastor, né, e na esposa, e provavelmente se ele ver esse vídeo ele vai saber quem é, não vou citar o nome. E, assim, é uma hipocrisia do que eles falavam, e quando as pessoas saírem, enfim, eles falavam, né, viravam as costas e falavam mal. E até que aquilo ali começou a me incomodar muito, e até que nessa comissão, né, eu briguei, porque eu sempre brigava, brigava, discutia, não aceitava, e eles têm eu como uma pessoa, assim, de confusão, enfim, questionava com respeito à falta de amor. A doutrina eu não questionava. Só que quando eu soube sobre a Trindade, começou a me incomodar. E aí juntou o unir o útil ao agradável, a falta de amor e a Trindade. Por que as pessoas não viviam o que falavam, entendeu? E aí, então, eu comecei a ficar incomodada com isso. Até que eu participei dessa comissão, e foi uma comissão muito difícil, muito ruim. Gente, eles faziam sábado à tarde, e aí eu decidi que não era mais o meu lugar ali, através dessa comissão, da falta de amor, que foi mais forte para mim. E, então, assim, eu não vou detalhar isso, porque não convém. Daí eu comecei o que eu queria sempre é que meu esposo ele ia para a igreja, mas ele trabalhava no sábado, e eu rezava de joelho ali, pedia, ai meu Deus, que ele parasse trabalhando no sábado, que ele guardasse o sábado, graças ao Eterno, eu nunca fiz isso. E hoje eu vejo que as mulheres adventistas que estão bem financeiramente, né, é muito fácil elas falarem, porque os maridos não largaram o sábado, mas aquelas que os maridos ficaram desempregados sempre foram um caos. E comecei também a ficar perguntando, quando é que o JC vai voltar? Cadê os sinais? Né? Tem uma profetisa, Ellen White, que falava muito na perseguição do fim do mundo, falava muito no decreto dominical, que era para a gente se preparar, decreto dominical, que logo, logo a besta, o 666, ia se manifestar, né? E aí ia haver o decreto dominical, o sinal na testa, o chip, em que a adventista, a gente não iria poder mais comprar sem o chip, a gente não poderia usar esse chip, e eles estavam aguardando. E muitas pessoas, elas até já estavam deixando os seus lares, cidade, indo para o campo, porque era até recomendável por esta mulher que fosse para o campo, plantar, colher e viver disso, para que não viesse a passar fome quando esse decreto dominical viesse a existir. Daí as pessoas, o que fariam conosco na cidade? Vocês estão entendendo? Era sempre através do medo, o medo sempre. E aí você também ficava pensando, né, meus parentes, assim, minha avó era uma pessoa católica, espírita, outro, aí morria também, não aceitou não quero ofender, não aceitou o JC,
Não era adventista, porque, assim, a adventista era a igreja que salva, era a minha igreja que salva, tá? As outras, não. Não existia respeito, tá, gente? Eu tô falando agora, não posso falar porque eu saí em 2010, bem no começo, tá? Então, na época, sim, era minha igreja que salvava. A tua, do fulano, não. Então, a minha ia para o céu, a tua, do fulano, ia para o inferno, enfim, tá? Sem hipocrisia, é verdade, é fato. Então, assim, essas pessoas que não aceitavam ser adventista, guardar o sábado, ou JC, o Messias deles, elas morriam, então elas iriam ficar dormindo, que até hoje tem pessoas que estão dormindo, Adão e Eva ainda ficam lá dormindo, misericórdia, mas tudo bem. Hoje eu penso, por conta própria, amém. E aí elas, quando o JC, né, sei lá, quando ele pensa em voltar, né, porque então, né, tanto sofrimento que ele deixa os filhos dele passar, morreu numa cruz, deu sangue, blá, 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 mas ainda deixa os filhos dele passar tanto sofrimento, ainda não voltou para ajudar os filhos. O que acontece? As pessoas ainda vão ressuscitar quando ele aparecer nas nuvens do céu, com as trombetas, e aquele que aceitou ele, né, foi adventista, vai para os céus, né? E ainda aqueles que não aceitaram vão ressuscitar, que a gente vai ver os nossos entes queridos, e vão, né, pedir para que o morro caia, porque não vão aguentar a luz, assim, por favor, e vão definitivamente morrer. Ou seja, uma loucura total, uma lavagem horrível, um Deus tirano, um Deus de mentira, desumano, um Deus que não é pai, não é criador, que além de permitir que as pessoas morrem, elas têm que ressuscitar novamente, e aquelas que amam as que não iriam para o céu, vão ter que ver elas morrendo. Assim, gente, é uma lavagem, algo assim que eu fiquei... Quando eu comecei o Eterno começou a abrir meus olhos, eu comecei a pensar, gente, eu não acredito que eu fiquei tanto tempo nessa loucura. Mas fiquei. Depois disso tudo, questionando todos esses argumentos, que até hoje eu nunca ouvi mais liberdade que os adventistas têm. Até o Enem, eles conseguiram depois do sábado para eles, né? E tantas outras coisas. São um povo super livre, né? Então, não tem nada disso. E também depois, gente, eu pensei, o JC morreu por mim. Ele derramou o sangue dele por mim na cruz. Ele pagou a dívida dele, dos meus pecados. Então, eu não era para mais pecar, e muito menos para morrer, porque o salário do pecado é a morte. E por que ele permite que os filhos dele ainda pecam e morrem? Então, são algo que você, pensando por conta própria, usando a mente que é necessário usar, você vê que não se encaixa mais. Não dá certo, alguma coisa está errada. E o sofrimento? E o sofrimento? A mulher pode apanhar, a mulher pode ser traída, e ainda ela tem que ficar de joelhos pedindo para que Deus salve o marido. A mulher pode ser agredida psicologicamente, e ainda tem que pedir para que Deus tenha misericórdia, que leve o marido para os céus, né? Então, peso, um fardo, e tudo é pecado. E eu lembro que quando sexta-feira eu passava quase do pôr do sol, eu estava no mercado, eu ficava desesperada e dizia, gente, é para rir mesmo, tá? Mas era eu. E muitas eram, as adventistas, e muitos são, não se tocam nisso. Eu dizia, se o JC voltar agora, vou direto para o inferno. E a preocupação em que o pastor não me visse fazendo isso, o fulano não me visse fazendo aquilo, a preocupação com o homem, o que eu digo, o homem e a placa. Deus e a palavra dele bem distante. E tudo isso fez eu acordar, né, daquela comissão horrorosa que ajudou muito, e a Trindade começou a me incomodar, até que um sábado eu fui para a igreja, sim, e entrei, fiz o que tinha que fazer, e aí escutei um pregador pregando sobre a Trindade, e aquilo ali eu passei mal, eu comecei a sentir muitas coisas, sensações ruins no meu corpo, e eu saí, entrei para o quarto,
o carro, e nesse meio tempo do carro, eu não sabia, eu olhava para o céu e não sabia o que estava fazendo, o que eu estava fazendo de errado. Eu não tinha noção das coisas, porque o que eu estou fazendo de errado? Meus filhos, meu marido estão na igreja ali dentro, eu estou na igreja, que o importante é ir para a igreja, tá? A igreja. Então, assim, batendo cartão, a gente é dizimista. O que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou mal? Alguma coisa errada comigo. E eu não sabia, era uma luta interna. E aí veio uma irmãzinha, porque a gente chamava de irmão, né? O judaísmo não. Que bom, né? Nós somos irmãos, mas a gente não chama de irmão, é amigo, para tirar muito essa coisa, né, do paganismo. E o judaísmo, somos almas, né? E aí, então, vinha uma irmãzinha querida e falou, ai, Fábio, calma, não fica assim, vai passar. Ela estava preocupada com que eu tivesse preocupada com os membros, porque sempre havia esse tipo de coisa, né? As pessoas brigavam, daí eu saía da igreja e depois voltava, era por causa dos membros. Mas não era mais os membros que me incomodavam, né? E me incomodava também, assim, gente, as pessoas cometiam algum pecado, né? E aí elas saíam da igreja, aí tinha que mergulhar de novo na piscina, aí ali a piscina, tu mergulhava, pronto, os pecados ia pelaquela água daquela piscina, e aí você já estava limpa, né? E vinha outro dentro daquela água de pecado, e não sei se levava junto o pecado, provavelmente, que a água não era, né? Não era como o mar, né? Totalmente diferente do micro. Então, tudo isso, hoje eu analiso. Mas era assim, pecou, saiu da igreja, foi para baladinha, bebeu, fumou, cometeu trabalhou no sábado, quer voltar para a igreja, porque se arrepende, fica com medo, vai lá e dá um mergulho, e já está tudo salvo, liberto de novo e volta novamente. E sempre a mesma coisa. Então, isso tudo foi uma coisa assim muito, sabe, muito cansativa, uma lavagem mesmo cerebral que acontece conosco. E aquele dia foi a sentença para mim sobre a Trindade. E eu não quis ir mais. Eu disse para o meu esposo, olha, sinto muito, vai você com meus filhos, mas eu não vou mais. E então eu não fui mais, né, para a igreja e fiquei em casa. E eu sempre tive a facilidade, pela minha missão, hoje eu digo, de ter mulheres junto comigo. E eu tinha umas companheiras, umas amigas, que eram chamadas de miguxas, e que esse pastor, em que eu achava uma pessoa muito querida, em que eles falavam muito mal, ele falava que eram as minhas seguidoras. Então, eu saí, elas saíam também, né, da igreja. E a gente resolveu, então, ficar em casa estudando a Bíblia Ferreira João de Almeida, né, do bispo, e começamos a estudar. E eu lembro que eu disse assim, Eterno, Deus, eu falava, eu quero fazer agora a tua vontade e da tua palavra. Não quero mais saber de placa nem de homem. Porque, como eu saí da igreja adventista, eu não via outra igreja, gente. Eu não via. Ou era adventista, ou era adventista. Porque Jeová, para mim, é um caos total, né? De falta de amor, 100%. E outras igrejas, para mim, sem condições. Eu acho que é por isso que tantos adventistas se encontram no judaísmo, porque ali os 10 mandamentos falam, né, um pouco, né? Eles procuram guardar, né, ali, fazer as coisas dos 10 mandamentos, e se não fosse o sábado, né, e tirasse a idolatria. Mas foi uma luta muito grande do ego, eu sofri muito, gente, eu tive depressão, é óbvio, porque o choque de realidade é muito grande em você saber que eu descobri que não existia Trindade, que era uma mentira. E aí eu comecei a estudar com as meninas, então a gente fazia sexta-feira vigília, a gente fazia jejum, tudo aquela coisa arada, aquele peso, né, que a gente trouxe conosco, mas era sincero. E então eu comecei a me sentir muito bem. Claro que falava horrores, diziam para não entrar em contato comigo, que eu era uma herege. Olha, eles se incomodaram muito comigo, eu sozinha, assim que eu saí, mas assim, sabe, eu fiquei na minha, não procurei ninguém, não tive visita, graças ao Eterno, e comecei a busca em casa sozinha, porque eu não conseguia ficar, eu nunca consegui ficar sem buscar algo. E aí até que eu me deparei, gente, eu tenho uma sensibilidade muito grande, a minha intuição é um pouquinho mais forte do que de outras mulheres, né, isso já foi mostrado pelo Rabino Dor,
Então, eu, estudando, veio na minha mente, assim, que JC não existia, nunca existiu. E aí eu fiquei ruim, assim, peraí, tudo bem, Trindade não, tudo bem, mas o pai e o filho, né, poxa, como? Ele morreu por mim, como que ele não existe? Nossa, eu não posso fazer isso. Aí eu comecei a me desesperar mais ainda, eu pensei assim, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Como é que vai ficar? Então, assim, foi um conflito muito grande na minha vida, naquele momento, 2010, 2011, 2012. Eu lembro que, né, era tudo pecado, né, brinquinho, tudo era pecado, então, quando eu saí, eu botei um pinheiro, me vesti de pinheiro, as gurias que falavam, só um pinheiro, eu tinha colar, 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 brinco, 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 era um exagero, porque daí eu quis extravasar, quando você sai da prisão, sabe, eu quis extravasar, quis usar tudo, com certeza eu sempre quis, e por motivos de pecado eu não podia, então eu não fiz. E aí eu comecei a estudar em casa e nesse meio tempo descobri que JC não existia, mas fui continuando a estudar, e eu e as meninas, a gente passava a madrugada estudando, até que eu descobri o messiânico, tá, gente? Parei no messiânico. Porque o que acontece, gente? A igreja sai da gente, a gente não sai da igreja, né? Não, a gente, peraí, acho que é esse mais ou menos, né? Não. A gente fica com a igreja, né? A gente sai da igreja, a igreja não sai da gente, né? Então, eu me encontrei no messiânico, eu encontrei, comecei a ver vídeos, e encontrei o Marcos Abraão de Andrade, na Bethel Chama, e ele falava, assim, as meditações, né, as pregações dele eram muito bonitas, e mexeram muito comigo. E eu lembro que uma vez eu me reunia com as meninas sábado, e a gente abria a Bíblia e pedia para Deus falar conosco. E, de fato, ele falou, que ele falou assim para nós, que a gente deveria, estava ali Isaías 55, 55, que ele disse que ele gostaria de fazer uma aliança conosco, com o povo de Israel. E sempre, até dentro da igreja, e ali nos debates que eu conversava com as meninas, eu sempre colocava tudo que estava na Bíblia para hoje. E era uma briga porque elas falavam, não, era naquela época, assim, não é para hoje. E quando eu tive aquilo ali, que ele viu que queria fazer uma aliança conosco, eu disse assim, é para nós, e alguma coisa com Israel. E o que me foi me passado na igreja, na doutrina que eu via, é que o povo de Israel é um povo cheio de confusão, um povo que briga por tudo, só gosta de guerra, que matou o JC, né? Então, assim, eu vi eles como meu, não queria nem saber. Só que naquele momento, né, da minha fragilidade, o Eterno viu meu coração, viu o coração das meninas, a gente realmente queria seguir a Deus, verdadeiramente. E aí a gente começou a buscar, eu comecei com a busca da Bethel Chama, encontrei o Marcos Abraão de Andrade, entrei em contato com ele, comecei a estudar, gostei muito, foi muito bom, e aí me tornei messiânica. E para mim, o meu alívio da minha alma, do meu ego, melhor, eu troquei o JC por Chuchua. Então, eu não estava assim tão... Não ia ficar tão desesperador para mim, né? Não ter um filho. Só porque eles não... O hebraico não tem J. Então, era o Chuchua, né? E aí, para mim, ficou mais fácil de lidar da situação. Eu ajudei a abrir uma sinagoga da Bethel Chama em Itajaí. O Marcos Abraão de Andrade, o Rafael, o Spena, sempre iam na minha casa, né? A gente pagava passagem para eles virem, eles faziam as cerimônias deles lá na minha casa, lá onde a gente abriu também. Eu via sempre para o Rio, para frequentar a Bethel Chama. Gostei muito, muito. Fui para 2014 para Israel com eles, né? E assim foi muito bom, porque assim o Marcos, hoje eu entendo por que o Marcos se tornou realmente judeu, realmente fez todo o processo correto, porque ele era uma pessoa sincera. Eu achava que não, mas ele era, porque esse ano que eu fui, ele levou a gente só nos lugares onde os judeus iam, nos lugares onde tinha onde tinha os cabalistas, né, que estavam enterrados, em Hebron, e no Cótel. Então, assim, ele procurou só ir nesses lugares. Ele não levou a gente em lugares onde o Chuchua morreu, Monte de Oliveira,
e outras coisas. Então, foram 10, 12 dias maravilhosos, muito bom. A única diferença é que, claro, tudo que eu rezava era o nome do Chuchu. Enorme diferença. Até que uma noite no meu quarto, estava eu, meu esposo, meu filho, Samuel, eram 60 pessoas da Beit Chama naquele hotel, bem do lado bem em Yerushalayim, do lado do Kotel, que é maravilhoso, lindo demais, gente. Eu, quando pisei em Israel, chorei muito, e eu não queria ir embora, eu queria ficar ali, eu chorei muito para voltar. Apareceu na parede do meu quarto, tá, gente? Aqui, a letra Rei. Era noite, só que a claridade da janela, devido ao poste, tem a cortina, ela passou e se formou a letra Rei. E o meu marido viu primeiro e me chamou e disse assim, aquilo ali não é uma letra hebraica? Eu disse, é. Aí eu acendi, esperta, acendi a luz. O que aconteceu? Quando eu acendi a luz, a letra sumiu, óbvio. Aí eu apaguei, a letra novamente se formou. Aí eu peguei e tentei, né, mentalizar a letra e botei num papel para perguntar no outro dia para o Marcos o que seria aquilo. E no outro dia eu perguntei para ele, ele disse que seria uma bênção muito grande para Beit num todo. Se ele acreditou ou não, mas ele falou isso. E viemos embora, gente. Dali em diante, eu era responsável pela Beit, eu chamo de Itajaí, eu abria, eu cuidava, tudo, eu era responsável. Como eu disse para vocês, eu sempre fui muito dedicada e chega a ser fanática com o que eu faço. E eu me tornei messiânica, então assim, né, judia. E o peso dobrou, né, porque daí eu fazia tudo de judia, e não era para mim, porque se eu fosse judia, minha mãe, se eu fosse judia, minha mãe era para ser judia, né, e eu teria que fazer o procedimento correto, mas não, minha mãe não é judia, então a minha família não é judia, meus irmãos não são judeus, né, a não ser que façam um processo correto, né, aí pode se tornar judeu. Então eu sofri muito, muito, peguei um peso dobrado, e aí eu caí de cama naquele ano, eu peguei a gripe A, fui no Rio de Janeiro, fui na Beit Chama, e quando eu voltei, eu peguei a gripe A e entrei em depressão, 2 meses de cama. Foi muito difícil, muito ruim, péssimo para mim. Foram meses, assim, terríveis, tá? Terríveis, de conflitos, né, espirituais muito grandes, porque eu também tive acesso a espíritos, né, almas que me incomodavam, porque eu abri a porta para isso. E eu misturei o santo com o profano, né? Eu tinha mezuzá, eu tinha tudo que o judeu tinha em casa, mas eu, né, tinha o chuchua. Então, o que ocorreu, gente? Ali na minha casa, como ela era responsável por tudo, tinha uma piscina, e ali todos os abetes que frequentavam imergiam nessa piscina. O Biel, a sorte dele é que ele foi uma vez visitar, e não foi mais. E aí, eles imergiam naquela piscina em nome de Chuchu, na minha casa. E aí eu adoeci muito, eu passei coisas horríveis, medonhas, porque era um conflito de medos muito grande, que eu tinha que saber o que estava acontecendo na minha vida, porque agora, então, eu pensava assim, como que eu vou, o que eu estou fazendo errado? Né? Agora eu estou buscando o Deus de Israel, eu estou com Torá, eu estou com tudo, o que está acontecendo? Por que eu estou doente? E nesse meio tempo, gente, que eu adoeci, no deck da minha piscina começou a ter ratazana, não falo nem rato, tá? Ratazana, e começou a sair ratos e ratos, e começou a proliferar na minha casa, muitos ratos, tá? Era grande, pequeno, direto, a gente não dava conta de ratos. Depois, muitas baratas. Então, assim, era muita coisa, uma atrás da outra. E aí eu fiquei assim, eu não conseguia entender o que estava de errado, porque eu estava fazendo tudo conforme eu tinha que fazer. Eu li o Sidur, eu fazia tudo certinho. E aí eu falei com o Marcos, falei com o Rafael, eles pediram para mim fazer o jejum de Daniel, 40 dias, se não me falha a memória, é isso, né? Eu fiz o jejum de Daniel, gente, quase morri. Quase morri. Aquilo ali mesmo, até hoje, né, para a saúde, não me bateu muito legal. Mas eu fiz tudo o que podia. Como falei para vocês, sempre fui muito
fanática, eu já digo assim, né? Então, a gente teve que chamar um detetizador para dar um jeito no deck, teve que tirar o deck para dar um jeito nos ratos, dar jeito na barata. Erro de cama direto, mal eu tomava banho, eu tinha problemas espirituais muito grandes, eu tinha incômodos espirituais, espíritos me chamavam, tá? Eles faziam, nossa, eu sentia cheiro, eles me incomodavam muito, 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 eu via muito, então foi uma mistura muito forte, eu vivi muitas emoções fortíssimas, até o ponto de graça eterna, nunca decidi tirar minha vida, mas eu pedi, não pode pedir, para o Eterno me levar, que eu não aguentava mais, gente. Eu só tomava soro, para vocês terem uma ideia, porque eu não conseguia comer, eu tinha muita fome, mas não passava, voltava. Então, assim, eu não tinha motivação para viver, até que, através de uma pessoa, foi descoberto que o Chuchua não existia, e que eu deveria pedir somente ao Eterno, o único Deus, não colocar nenhum intercessor mais. E agora? O que eu ia fazer? Mais uma vez eu errei, mais uma vez eu me enganei, ou botar culpa, fui enganada. Fiquei 2 anos e meio. Então, eu relutei muito, eu sofri mais, porque eu relutei muito, eu dizia, não é possível, eu não vou tirar na minha intercessão Chuchua. Só que teve um dia que a minha mãe pediu para mim, ela cuidou muito de mim, eles cuidavam muito de mim, ela pediu um dia, pelo amor de Deus, minha filha, por favor, só essa noite tu faz, só dá 2 ou 3 dias, eu também não acredito mais no Chuchu, não é possível o que está acontecendo contigo, e nada está se resolvendo, e você só fala para ele, só fala em nome do Eterno. Gente, eu cheguei num ponto, e eu não me canso de falar isso para as meninas, por isso que eu vou repetir, se me desse xixi para tomar, para mim ficar curada, eu tomaria. Eu fiquei muito mal, eu perdi muito cabelo, fiquei muito magra, eu fiquei muito mal, porque além da depressão que eu tinha um ser que sugava a minha energia dia e noite. E mesmo fazendo tratamento com psiquiatra, psicólogo, eles não me deixavam em paz dormindo. E eu queria dormir. Então eu ficava com a mente acordada de dia e de noite. E eu peguei, levantei da cama um pouco, e fiz a reza, e disse que pedia perdão ao Eterno, até então a gente já começava a falar em Eterno, dos messiânicos, e disse que agora sim eu iria, se no teu nome, se eu estivesse errando mais uma vez, que ele me perdoasse, mas é só no nome dele, que eu ia pedir e agradecer, não ia colocar mais ninguém. Mesmo com dúvida, tá? Eu não tinha certeza, mas eu fiz, eu fiz, e fui dormir. E pela primeira vez, no outro dia, eu consegui levantar, era 10 e pouco, bem, e aí eu olhei para o meu quarto, vi meu quarto, e escutei uma voz dizendo que não poderia habitar ali naquele quarto, porque estava muito sujo, e eu não conseguia ver, eu não tinha ninguém limpar, nem abrir o blackout. Aí eu levantei, eu tomei banho, eu cantei Ana Berroa, não se canta nenhuma música judaica no banheiro, mas eu cantei Ana Berroa no banheiro, porque eu não conseguia ficar de pé, eu ficava desesperada, eu passava muito mal. E aí eu tomei banho, eu tentei arrumar meu quarto, eu tinha muitas dores, fiquei 2 meses de cama nas pernas, e eu tentei comer, eu chorava para comer, sempre chorava para comer, porque eu queria comer, mas não conseguia, e aquele dia eu me esforcei, consegui comer umas 3 garfadas, e disse para minha nora que eu ia caminhar, daí eu andei na rua, andando na berrua, assim, na mente, e andava na berrua, e sentia todas as sensações horríveis, e era a única coisa que me acalmava. E ele foi me acalmando até que, a ponto que eu comecei a reagir. Daí, quando eu comecei a ver que eu estava reagindo, aí eu decididamente disse, não tem intercessor, somente o único Deus. E aí eu larguei, entreguei toda a chave, pedi para, não queria mais saber, falei para eles os motivos, enfim, e larguei tudo. E comecei a confiar só no Eterno. E aí, onde o Biel, né, meu irmão Gabriel, ele foi uma vez na Beit Chama, e logo em seguida já adoeci, então ele também já viu, perguntou para mim, foi lá em casa e disse, você acredita em Chuchu? Eu disse, não acredito mais. Ele disse, então tá bom.
E aí a gente foi descobrindo sobre o Dor Leon, o Gabriel foi escutando e foi passando para a gente, o Rabino Dor, e daí eu fui descobrindo ele, e aí em dezembro, isso eu comecei a sair em outubro, já estava melhorando de outubro para novembro, e em dezembro eu fui no Brooklyn, lá no Rabino Yaakov, conversei com o Rabino Yaakov, e ele falou muitas coisas boas para mim, muito querido, e quando eu vi realmente, gente, um judeu de verdade, eu, assim, gente, é muito diferente dos messiânicos que se acham, a humildade, a paz e a luz é muito diferente em tudo, porque eu só vivi com pessoas assim, né, que acham que tem tudo, tem a verdade, não tem nada, e aí ele conversou comigo, com meu esposo, e falou, Fábio, se fosse realmente para você ser judia, você não teria nascido no Brasil, pensa, né, então, assim, não é... E aí conversou muito comigo sobre a depressão, sobre o meu tratamento, e assim, eu amei demais, foi muito bom. A gente foi bem na festa das luzes, né, de Hanukkah, e foi maravilhoso. Depois eu já entrei em contato com o Dor, e pedi ajuda para ele foi na minha casa, fez uns procedimentos maravilhosos espirituais, onde o ser saiu do meu lar, tá? Foi fechado um link, eu tinha um link aberto, e aí eu comecei a ficar bem, dali em diante, sempre trazia o Rabino Dor ali para fazer as palestras, na minha casa, né, sempre fui em Itajaí, e enfim, daí foi meu irmão, meu pai, né, e a minha mãe, né, eu tenho praticamente quase toda a família, para o Hashek Abiriluga. Então, assim, uma jornada muito intensa, muito grande, mas muito bonita e muito importante, que eu aprendi no judaísmo, gente, questionar, pensar por conta própria, sabe? Não me permito mais ser enganada por ninguém, seja rabino, seja judeu, seja quem for. O Eterno mostrou para mim que são homens. Se eles errarem, eles têm esse direito, como eu tenho o meu direito, mas eu tenho que focar no Eterno. Eu tenho que focar somente no único Deus. E eu vejo que o Eterno nos proporciona, e a gente sempre vai ter líderes, sim, quando a gente tem a humildade de aprender, mas com a direção do Eterno, vocês entenderam? E é muito importante isso. Então, quando a gente sai da idolatria, dá essa confusão na mente, onde a gente, às vezes, já quer ser judeu, já pensa que é inferior ser Beninu, eu vou ser inferior agora, por que sou Beninu, por que eu não posso ser judeu, por que a porção para eles, por que o melhor para eles, gente? No Monte Sinai, o Eterno mostrou para todos os povos, nós estávamos lá, e o judeu foi o único que abraçou. Então, eles têm méritos, eles são sofredor, de Isaías 53, que sempre passaram por dificuldades e passam até hoje, não nós, não adventistas, não JC que não existe, que é uma mentira, e que eu fico muitas vezes com pena, sabe, de pessoas que ainda estão esperando por ele, vão ficar esperando, os adventistas vão esperar pelo decreto dominical, não sei até quando, entendeu? O que ainda vão ter que passar para acordar, para ser feliz, para ser livre, sabe, para viver uma vida de esperança. Eu não tinha esperança de muita coisa, eu pensava assim, não, vou fazer faculdade para quê? Daqui a pouco o JC volta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso para quê? Daqui a pouco ele volta, eu vou fazer. E assim, o que eu ia fazer no céu também? Não tenho noção, não era explicado. Nada era explicado como hoje encaixa no judaísmo. Toda e qualquer, como é que eu vou dizer para vocês, dúvida, questionamento, ele sempre me responde, eu sempre aprendo, eu não tenho dúvida de nada, então preencheu a minha alma, e eu sou muito feliz e muito grata por isso. E tudo eu agradeço ao Eterno, toda essa minha jornada, porque hoje eu entendo as pessoas com depressão, hoje eu entendo as pessoas com ansiedade, hoje eu entendo as pessoas cheias de medos e conflitos, sabe? Graças ao Eterno, tudo que eu passei, eu só agradeço porque consigo entender as pessoas e ter a paciência de ajudar. Isso que importa. A gente fazer a morada, a nossa morada, né, a terra, uma morada para o Eterno. Onde a gente vai, onde a gente for, a gente deve levar a luz, sabe? E não um peso, um fardo. Os evangélicos, eles são muito pesados, sabe? Então, assim, sempre tristes, né, desmotivados, você não vê alegria, você não vê esperança. Eu vi ali uma pergunta, o ser saiu do seu lado, quer ser. Então, eu tinha um ser, sim, que me incomodava, David. Porque o que acontecia? Minha mãe era espírita, né?
e ela levava a gente, às vezes, onde ela ia. E eu sempre imitava as coisas quando era criança, aquelas brincadeiras com copo, nomes. Ah, é mentira. Não é, gente. Existe o lado oculto, sim. Eu chamava, eu brincava, eu fazia. Então, assim, eu sempre tive muito essa sensibilidade. Na igreja também tinha essa sensibilidade. Na casa dos meus pais, eu sempre tive essa sensibilidade de cheiro, de ver as coisas, de ouvir. Só que não era tão aguçado como foi quando eu vivenciei o lado da depressão, entendeu? Então, eu entendo também as pessoas nesse sentido, tá? E, com certeza, o ser, naquela mesma noite que o Dor fez o procedimento, ele sumiu, sabe? Sumiu, então ele não tive mais acesso para o rachis. E mais sensibilidade eu tenho bastante com isso, não coisas ruins, algumas sim, eu sinto ainda quando não, sabe, a pessoa não bate, comeu, enfim, santo, como diz a palavra, mas eu sei lidar com essas coisas. Só que eu quero passar para vocês o seguinte, gente, a melhor coisa é ser Benenor. Não pense em ser judeus, a não ser que faça o procedimento correto. Eu conheci vários judeus, vários Benenor que se tornaram judeus e falavam para mim, porque não pode voltar mais atrás, né? Se for judeu mesmo, não pode voltar mais atrás. É bem sua maldição. Que eles falavam que, gente, não há necessidade de a gente pegar pesos, né? E hoje nós estamos no final, né? Essa é a última geração. E nós podemos, como diz o Rabino Fabrício, nós somos o cabeça, vocês são o corpo. Vocês podem ir aonde a gente não pode, então a gente orienta e ensina vocês. Então é tudo encaixado, é tudo equilíbrio, gente, é tudo importante, é bom. E é aqui, não vai ser destruído, né? Não vai ser a morte que as pessoas estão dormindo. A reencarnação é tão nítida, é tão boa, você saber que é um Deus maravilhoso que dá a oportunidade de você vir e consertar, não quer te eliminar, não quer te exterminar. Se você tem o mesmo pensamento com o teu filho, quem é pai e mãe, que você não quer perder seu filho de maneira alguma, então a gente limita o eterno, limita o amor do eterno comparando com o quê? Se a gente se acha mais do que ele, né? Então, o judaísmo tem todas essas explicações que a gente necessita para ser feliz, né? Se preocupar com a vida alheia, julgar os outros, querer mal dos outros, não cabe a nós. Aqui a gente colhe o que a gente planta e acabou, entendeu? Não precisa nem você desejar nada. E está nítido hoje em dia, cuidado com os animais, as 7 leis de Noé está aí, cuidado com os animais, a justiça sendo feita. Gente, o que houve com esse vírus, eu achei super importante que está vendo com esse vírus, as pessoas estão vendo que não estão mais sendo enganadas com essas igrejas que prometiam cura e não estão tendo cura nenhuma. As pessoas estão realmente sentindo o que é ter família novamente. Antes não, era a mãe trabalha do lado, o pai trabalha o dia todo, o filho na creche, enfim, olha a geração que se tornou hoje, e hoje eles estão retornando o que o Eterno deseja, que é ser uma família, realmente. Isso que o Eterno fez. E várias outras coisas, né? Importante, a oportunidade dessas pessoas realmente poder reencarnar novamente. Então, assim, eu vejo tudo do lado positivo e bom que a gente realmente tem que ver. Entenderam? Gente, estou aberta a algumas perguntas, porque eu sei que já é 10 horas. Se alguém quer, eu vou ver aqui o que eu posso responder rapidinho para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Obrigada, Carla. Eu sei que tem muito ex-adventista aqui. Gente, quem quiser entrar comigo no nosso Instagram das mulheres, né, é só entrar em contato com Bate-Papo Beninoa, tá? A gente tem, que é muito bom, muito importante, a gente aprende muitas coisas. Não tem aqui, acho que não tem perguntas aqui, eu não estou achando, né? Bom, ex-adventista Maria do Socorro, Baruch Hashem, que é ex, a maioria adventista, lá no grupo das mulheres, a maioria adventista. Deixa eu ver, quando sempre fica muito bravo, me chamamos de Guilherme. Pai. Não são os adventistas, né, Joel, que falam da gente, né? Cada denominação já julga a gente como herege, né? E, assim, chamavam muito eu de anticristo, cuidado que ela é uma anticristo. E, de verdade, gente, eu sou anticristo, tá? Totalmente anticristo, tá? Totalmente anti-mentira, hipocrisia, né?
E hoje eu entendo por que não existia amor verdadeiro, né? Porque era uma mentira, uma hipocrisia, né? Então, é óbvio, quando tudo é uma mentira, continua uma mentira. Eu sou totalmente anticristo, né? Deixa eu ver aqui. Verdade, né? Tudo é para o inferno, vai pagar. É bem pesado mesmo. Verdade. As denominações, elas se intitulam, né? A Fabrícia vai ter que fazer uma live só de perguntas e respostas. Ah, é verdade, né? Não. Mas, gente, assim, ó, que bom que a gente está liberto disso e que a gente pode ter a oportunidade de mostrar para as pessoas, né, que sejam felizes, né? Por que a luta? O Rabino Dó sempre fala, puxa a nossa orelha direta, gente, que aí vira e mexe a gente fica, por que tá tanta coisa boa acontecendo na minha vida, eu estou feliz, e eu me assusto, mas por que se, né, ele do meu lado não está, mas ele não está bem? Qual o problema? Não está porque a escolha é dele? Que culpa que eu tenho? Mas eu fui, né, foi determinado para a gente que a gente não podia ser feliz, não podia ser rico, bonito, se o outro não tivesse também. Então, assim, ó, tudo um peso, um fardo, uma culpa. Ah, que você acaba ficando doente. É inevitável você não ficar doente e você começar a acreditar que você pode ser livre, que você pode ser feliz, que você pode ser bonita, que você pode se cuidar, você deve se amar, que o que te faz mal não fique com a pessoa. Eu hoje faço muito isso. O que me faz mal, eu me afasto. Essa é a realidade, eu me afasto. O que me faz mal, tenta ajudar quem realmente quer ajuda. Não evangelismo, Baruch Hashem, o judaísmo não faz esse tipo de coisa de encher o saco das pessoas, não. Tento mostrar para as pessoas o lado bom, o lado positivo. Hoje está muito, muito forte e muito fácil disso, né? De você mostrar para as pessoas o lado bom, o lado positivo, que as pessoas estão com muito medo. Ainda agora, com o vírus, elas ficaram mais temerosas ainda e não param de ver a televisão. E tudo é a base do toca o terror, né? Toca o terror em que as pessoas ficam doentes e ficam prisioneiras ainda do sistema do homem. E a gente não pode, a gente tem que acreditar que o Eterno está em tudo e que ele hoje, o judaísmo ensina, que é eu e ele. Eu e ele. Hoje, eu acho muito importante também não ter a comunidade, não ter a igreja, não ter nada aberto, porque eu vejo que o Eterno está mandando você focar, você e eu. Não foque no Gabi, não foque na Fábio, não foque no Rabino, entendeu? Eu estou falando, estou ajudando no que eu posso, mas vá questionar, vá estudar, entendeu? Por conta própria. Né? Claro que é muito importante a gente sempre ter a oportunidade, eu vejo os vários vídeos, acho muito importante, mas não foque como prioridade. Eu digo sempre às meninas, antigamente era, pastor, ora por mim, irmã, ora por mim. Não, gente, parem, né, com esse tipo de mentalidade. É o eterno, você e o eterno, entendeu? Ele quer abraçar, ele quer estar contigo diariamente na tua vida, em todos os momentos da tua vida. Então, quando alguma coisa não está muito legal, que o Eterno te oculta um pouco, você tem que chamar ele, pedir ele ajuda, clamar, sabe? Ele é teu amigo, ele é teu pai, ele é teu criador, ele é teu salvador, tá? Então, ele te ouve de todos os meios, em todos os sentidos que vocês quiserem, gente. O Eterno ouve. Eu falo com o Eterno, muitas vezes eu estou em pé, às vezes eu sento e começo a conversar com ele como eu estou conversando com vocês. E eu sinto o Eterno na presença da minha vida diariamente. O que eu faço? Você acha que eu penso assim, estou incomodando o Eterno já sabe o que eu falo? Não, ele quer que você obtenha ação, né? Peça, tenha a humildade de pedir para ele, que ele vai te ajudar. Tá certo, pessoal? Foi muito bom, me senti muito bem. Obrigada, vou fazer outras lives, se o Eterno permitir. É muito bom passar o que eu tinha temores de passar, o que eu vivi,
por cuidado, porque o que acontece, gente, eu não tinha vergonha de cantar, de pregar, de nada. O judaísmo, hoje eu tenho, não é vergonha, eu tenho temor. Temor em não falar o que eu vivo. É tão sagrado e tão santo o Eterno, e eu tenho um amor por ele tão grande. Hoje eu amo ele por prazer. Eu acendo as velas por prazer, porque eu não sou obrigada. Entenderam? Então, hoje eu cuido para que eu não venha magoar o meu Deus. Antes era medo, hoje não. Então, eu fico pensando, será que eu devo fazer? O que eu devo falar? Por isso, todo esse meu cuidado. Tá certo? Um ótimo Shabbat Shalom para vocês, uma ótima noite. Que o Eterno abençoe cada um de nós cada vez mais, que possamos ser luz, né? Sem precisar falar para as pessoas, viver, né? Mais do que falar. Possamos confiar inteiramente no único Deus, gente, que é o Eterno. Não desanimar, tem altos e baixos, mas é necessário para a nossa evolução, para nosso crescimento, para nós termos, assim, controle sobre o nosso Yetzirá, que é a nossa má inclinação, e o nosso ego, né? Que o nosso ego atrapalha muito. Tá certo? Obrigada pelo carinho de vocês. Um ótimo Shabbat Shalom, uma ótima noite. Até mais.